Olá, tudo bem? Bem-vindos ao esboço da lição da Escola Sabatina. Estamos na lição número 5 e o título da lição é Criação e Moralidade. Está conosco mais uma vez o Michelson Borges, quem é jornalista de profissão, editor da Casa Publicadora Brasileira e também um pesquisador da área de criacionismo, né? Bem-vindo. Obrigado, pastor. É um prazer estar aqui novamente. Vamos a fazer uma oração, em seguida vamos a participar do esboço da lição da Escola Sabatina. Senhor Deus, muito obrigado porque temos o privilégio de ouvir Tua voz por meio da Tua palavra. Que neste momento, o mesmo Espírito que inspirou os profetas, os autores, escritores bíblicos, possa também iluminar nossa mente, a fim de que possamos entender aquilo que Tu queres nos ensinar. Abençoa-nos aqui neste programa e também as pessoas que nos ouvem neste momento, pois Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você já viu assim uma réplica do cérebro humano? Alguns especialistas falam que o cérebro pesa mais ou menos 1,5 kg de peso, mais ou menos. Então, a pergunta é, que é o que há dentro deste cérebro? Aqui há uma pequena réplica, inclusive partida. Tecnicamente, o cérebro é apenas um amontoado de matéria, moléculas, massa e tecidos, células, enfim. Isso todo. A pergunta é, como que esse amontoado de massa, células, etc., pode conter uma palavra-chave que é moralidade humana? Como nós podemos confiar que em esse pedaço de massa podem sair expressões de carinho, etc, etc. Não somos obrigados a pensar que dessa mente humana há princípios morais. Esse será o tema, a moralidade e a criação de nosso estudo desta semana. E o foco da lição é entender como nossas crenças sobre as origens têm importantes implicações morais. Vamos a passar à segunda parte do nosso esboço, que é a compreensão. Vamos a subdividir a lição de esta semana, o esboço desta lição, em duas partes fundamentalmente. Criados à imagem de Deus, subtítulo da primeira parte, e então a segunda parte, moralidade e uma marca da criação. Então, criados à imagem de Deus e a moralidade, uma marca da criação. Vamos passar à primeira pergunta, que logo já vem. O que significa o fato de termos sido criados por um Deus trino? Isso é muito significativo, pastor, né? Nós vemos ali no relato da criação, em Gênesis, que o verbo usado por Deus, ele está no plural. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, né? Ele não usa o singular. Se Deus não fosse triuno, ele teria dito, eu farei o homem à minha imagem, porque apenas Deus pode criar. Exatamente. Anjos não criam, nenhuma outra criatura é capaz de criar como Deus. Portanto, quando ele usa esse plural, ele está se referindo realmente a um diálogo, a uma conversa que a divindade ali, plural, está tendo e decidindo criar a humanidade. E o fato de termos sido criados por um Deus plural, Pai, Filho e Espírito Santo, e os três participam desse ato criativo. Deus está ali, o verbo, já vimos isso numa lição passada, o verbo é a própria expressão de Deus e o agente criador, e o Espírito Santo que pairava na superfície, né, na face das águas ali, do abismo. Nós vemos então a presença dos três nesse ato maravilhoso de criação. Nós fomos criados, como seres humanos, por um Deus plural, portanto fomos feitos também para nos relacionar. E se somos imagem e semelhança de Deus, e a Bíblia fala que somos, e o principal característico de Deus, seu principal atributo é o amor, logo nós também fomos feitos para amar. E o amor só se expressa nessa relação entre as pessoas. E a suprema expressão desse relacionamento que deve haver entre as pessoas, que provém de Deus, sem dúvida nenhuma é o casamento. Quando homem e mulher ali se unem numa intimidade inigualável em qualquer outra relação humana, e assim também manifestam ambos, um para com o outro, esse amor que vem do Criador. Portanto, a resposta rápida, objetiva é:
criados por um Deus plural, somos também feitos para o relacionamento social. Amém. E a segunda parte do esposo é moralidade e é uma marca da criação, né? Por que a ideia da moralidade contradiz o evolucionismo, por exemplo, naturalista? Porque assim como o senhor começou introduzindo com a comparação feita aí com o cérebro humano, realmente é difícil conceber a ideia de que um amontoado de matéria, de moléculas, em algum momento adquirisse um senso de moralidade. Porque se você observar o reino animal, ali eles não têm, os macacos, os cachorros, os cães, enfim, eles não têm noção de que roubar é pecado, de que matar é pecado, de que adulterar é pecado. No entanto, o ser humano, que não é um animal racional, como alguns tentam dizer que é, na verdade o ser humano, embora compartilhe com os animais certas semelhanças metabólicas, fisiológicas, porque somos criados no mesmo planeta, nos alimentamos de forma semelhante, portanto há essas semelhanças, mas elas ficam apenas aí. A nossa superioridade em relação aos animais é qualitativa e não quantitativa apenas. O ser humano, diferentemente dos animais, ele tem noção de moral. Ele sabe, de alguma forma, que... E interessante notar, pastor, que mesmo em culturas mais distantes que possamos imaginar, né, lá entre os aborígenes na Austrália, entre índios e Yanomamis aqui no Brasil, algumas tribos isoladas, mesmo entre eles, populações que talvez não tenham uma compreensão assim mais clara de Deus ou do Criador segundo a Bíblia, porque talvez não tenha sido apresentado a eles ainda. De leis ou de Bíblia, lei, né? Moral e tudo mais. Mesmo assim, entre eles há sempre alguma noção de certo e errado. Especialmente quando diz respeito à preservação da vida e à traição, ou algo assim, ao roubo, não é? Que lei é essa? O apóstolo Paulo coloca isso como a lei moral implantada por Deus no coração. Isso já é uma espécie de software que vem com o ser humano. Então essa é a lei da moralidade que Deus implanta no cérebro humano. Alguns, claro, que se afastam disso e acabam negando totalmente isso e vivem no pecado aberto, né? Mas, de modo geral, o ser humano foi concebido, projetado para funcionar de acordo com essa moralidade que foi colocada por Deus ali no seu interior, né? Então, o fato de haver essa concepção de moralidade, sem dúvida nenhuma, contradiz a evolução naturalista, porque até hoje, em tudo que eu tenho lido e pesquisado, confesso que eu nunca encontrei uma explicação razoável para a origem da moral do ponto de vista darwinista. Isso cria uma segurança, né, de que dentro dessa massa, eu estava vendo este cérebro, a massa, moléculas, enfim, mas tem alguém que está guiando este cérebro, né? Incrível. Deus está realmente no comando da vida. Agora, a humanidade tem origem em um casal, né? Que foi criado por Deus. Como essa crença afeta as relações humanas e contradiz o darwinismo, o fato de que a humanidade tem origem em dois esposos, né? Um casal. Sim, casal Adão e Eva, né? Nós já vimos numa lição anterior que essa história ela é tida pelo próprio Cristo, pelo próprio Jesus e por apóstolo Paulo e por os demais escritores bíblicos, né, como uma história autêntica. Adão e Eva, para o criacionista bíblico, não se trata de uma história mitológica, um mito de criação como há outros em culturas ancestrais. Para o criacionista bíblico, para Jesus, para Paulo e tantos outros, a história de Adão e Eva é histórica realmente, é real, né, não mitológica. E o fato de termos sido criados a partir de um casal inicial revela que, a despeito de tantas variações étnicas, de cores e formatos e estaturas, enfim, condições sociais, somos todos irmãos. Uhum. A Bíblia coloca a humanidade como sendo uma grande família, tendo se originado de um casal ancestral. E isso coloca realmente uma grande responsabilidade sobre nós, de cuidarmos uns dos outros, né? Inclusive há uma parábola ali contada por Jesus, a parábola do bom samaritano, que de fato contradiz a lei da sobrevivência do mais apto, que seria um dos pilares, digamos, do darwinismo, né? Segundo o qual, por seleção natural, enfim, há uma preservação daquele que é mais forte, mais apto, mais capacitado. No entanto, se formos adotar a visão bíblica de uma criação a partir de um casal e de uma humanidade que é irmã, que é composta por irmãos,
nós teríamos que realmente seguir aquela recomendação de Cristo de ajudar as pessoas, não importa quem sejam, né, e amá-las, independentemente de sua origem, de sua condição social, de sua etnia. Sem dúvida nenhuma, a visão criacionista, ela é a visão da fraternidade, a visão do amor, inclusive com mais intensidade pelos menos favorecidos. Se fôssemos adotar a visão, por exemplo, do darwinismo social, isso seria um grande perigo, né? Hitler e outros ditadores do passado se valeram disso aí para tentar eliminar as raças que para eles seriam as inferiores. Só que nós criacionistas não pensamos assim, não há etnia, raça ou coisa que o valha que seja inferior. Todos somos iguais aos olhos de Deus. E todos nós seremos julgados também por o conhecimento dessa moralidade, por a compreensão. Deus coloca essa compreensão e Deus vai julgar todos nós pela capacidade que temos justamente de avaliar a moralidade. Vamos passar rapidamente a aplicação, a terceira parte do nosso esboço. Como é que os conceitos de moralidade aplicados na vida própria de cada um afetam as pessoas, a família, a comunidade, os pais, as relações de uns com os outros? Bem, se existe uma moral absoluta a qual temos que responder, assim como existe uma verdade absoluta, isso nos coloca numa situação de pessoas que têm que dar uma resposta, uma satisfação realmente a essa moralidade, independentemente do grau de conhecimento que tenhamos dela. Como o senhor disse, né? Deus vai nos julgar de acordo com a verdade que nós conhecemos e a qual respondemos. Deus não pode julgar, por exemplo, um teólogo da mesma maneira que julga, como eu mencionei há pouco, né? Um índio lá em Yanomami, isolado na floresta amazônica, que não teve um conhecimento tão pleno da verdade quanto um teólogo. Mas Deus vai julgá-los de acordo com a luz que eles obtiveram e o quanto dessa luz colocaram em prática na vida. Portanto, a moral ela vai existir como uma espécie de padrão de conduta, de regra, e será também essa regra que nos julgará de alguma forma. Não é? Então, se existe um padrão moral absoluto, realmente somos responsáveis por ele. E isso afeta, sem dúvida nenhuma, a família, a sociedade, a nossa própria vida individualmente, né? Porque não vivemos assim a lei da selva. Né? Nós temos que realmente dar contas a um Deus Criador que nos colocou alguns parâmetros para viver à luz deles. Exatamente, e isso, sem dúvida alguma, vai afetar nossas relações com nossos irmãos, pais, vizinhos, enfim. Vamos passar à quarta parte do nosso esboço, criatividade. Como algumas atitudes amorais, como algumas coisas erradas que o mundo faz, né? Matar, mentir, enganar, fazer toda uma série de coisas erradas, pode afetar e fazer sofrer tantas pessoas. Quando Deus está morando no coração do homem, parece que todas essa moral que Deus colocou no cérebro, na mente do ser humano, se torna conforme a sua vontade. Deus criou o ser humano moralmente para ser conduzido por Deus. Agora, aquele mesmo que criou o cérebro e que trabalha através do cérebro, quer efetivamente fazer sua boa vontade através de cada um de nós. Que decisões que vão afetar nossa moralidade? Pensa um pouquinho. Algumas coisas que estão distorcionadas na vida de cada um de nós, Deus quer corrigir, no nome de Jesus. Deus possa abençoar e vamos fazer uma oração para que Deus possa nos realmente mudar aquelas coisas que estão encaminhadas erradamente. Querido Pai, muito obrigado por Tua palavra, pela promessa de nos reconduzir pelos caminhos da justiça. Se nós temos alguma coisa que está contra a moral, contra o juízo correto que Deus estabelece em cada um de nós, por favor, Senhor, ajuda-nos a reconhecer e te damos o controle do nosso coração para que o Senhor corrija, nos perdoe, nos limpe toda a imundícia. Te suplicamos isso no nome de Jesus. Amém. Amém.